e não se intimide em frente a pessoas competitivas. Vá com inteligência, vá com planejamento e coloque as suas ideias e coloque as suas condições de forma bastante inteligente, ok? E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Roberto Fialkovitz, empresário, professor e expert em processos negociais, e vamos falar hoje de aquela negociação com pessoas que normalmente são muito competitivas durante o processo negocial. Embora isso hoje é uma característica muito forte, né? Todo mundo disputando o máximo que pode, todo mundo buscando o máximo de vantagem, o máximo no acordo, na condição que pode, mas existe aí algumas formas de nós lidarmos com isso, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Independente do jeito da pessoa, se ela é mais agressiva, se ela é mais afável, se ela é mais analítica, independente disso, existe essa condição de pessoas serem mais ou menos competitivas em negociação. Então, um ponto importante que nós temos que avaliar. Primeiro, por exemplo, se a pessoa ela é competitiva, de certa forma, impõe aquilo de uma forma mais agressiva. Então, ela vai buscando aquele ponto de um resultado meio que rápido, talvez até muitas vezes algo assim, não muito bem planejado, não muito bem organizado, não muito bem pensado, mas entenda uma coisa, como é que você lida com isso? Primeiro, você tem que controlar muito bem o seu emocional. Então não saia da racionalidade, não saia daquela condição do eixo da negociação. Continua firme e vendo o jeitão do seu oponente, né? Então vamos dizer que ele é aquela pessoa assim, muito competitiva e, de certa forma, até impondo as condições com muita agressividade. Esse pessoal, normalmente, eles são assim meio que de resultado meio rápido. Então é importante que você avalie aquelas condições que ele está colocando, não saia, né, do seu eixo racional e você coloque talvez a ele alguma condição de vantagem que ele possa levar com um resultado. Não que você está fazendo uma concessão, não é isso. É que normalmente essas pessoas assim mais agitadas, assim, eles querem resultados muito rápidos. Então, você não tem o tempo dele, você conquista o tempo dele. Então, como é que você, negociador, faz isso? Ele é extremamente competitivo, você joga algo na negociação que ele enxergue assim alguma boa vantagem, né? Ou que ele enxergue algo, né? Aguce o interesse dele, e aí sim você vai ter um tempo maior para poder interagir com ele, fazer as colocações e aí sim negociar verdadeiramente e, de certa forma, amenizar um pouco aquela condição de tanta competitividade que ele está colocando. Eu digo que é ruim? Não, não é ruim, mas é uma forma que as pessoas se expressam e é uma forma que você talvez possa trabalhar, ok? Então, pessoal, pessoas em negociações assim mais competitivas, normalmente elas gostam de ação. Até tem pessoas que gostam de desafiar e gostam de ser, de certa forma, desafiadas para ele, né, interagir, impor mais e, de certa forma, ir, né, escalando um pouco aquela condição da negociação. Então você pode aguçar esses interesses, você pode jogar dessa forma junto com ele, né? Você não é fazendo aquele papel assim de certa forma, muito passivo. Você entra naquele jogo mais competitivo, mas com muita inteligência. Ou seja, de repente até o seu oponente ele está muito até emocional, mas você está competitivo, racional e, de certa forma, conduzindo aquele processo negocial, ok? Existem pessoas, pessoal, que tem um outro problema aí, é aquelas pessoas que não admitem perder. Ela não admite perda. Então é uma coisa interessante, por mínimo que seja, por menor que seja, por assim, o bobo que seja, ele acha que levando até uma pequena vantagem, ele ganhou a negociação. Isso aí é muito de sentimento, pessoal, é uma ciência até, mas assim, nós negociadores chamamos isso aí de pessoas que com aversão a perdas. Normalmente essa pessoa ela é mais competitiva na colocação, mas talvez de uma forma não tão bem planejada. Por quê? Essa aversão à perda você enxerga muito no campo emocional e você com racionalidade consegue transformar isso numa negociação melhor, ou seja, dentro do eixo, por mais competitivo que ela seja, você consegue fazer colocações inteligentes, ok? Mostrando talvez que ela está tendo alguma vantagem,
demonstrando que ela está tendo um ganho, por menor que seja, e isso já satisfaz aquele ego dela, né? De estar competitivo inclusive naquela aversão à perda, e aí você pode conduzir e ter aí um resultado melhor no processo negocial. O importante é nós entendermos o seguinte, né? Quanto mais competitiva for a pessoa, mais você tem que ter boas argumentações entrando naquela situação com ele, ok? De certa forma, até afrontando algumas colocações. O competitivo normalmente gosta disso, de disputa, de alguma coisa do tipo, mas assim, trabalhando sempre com inteligência, sempre com racionalidade, para que aquilo não tome uma situação de confronto que a gente chama de competitivo. Ele é competitivo no lado, eu sou competitivo do outro, né? As abordagens e as colocações começam a ficar mais agressivas e aí, de repente, começa o que a gente chama de uma escalada irracional, né? Isso em negociação também é um termo interessante, né? Um põe uma coisa, o outro vem e põe outra. Aí um põe uma coisa, o outro vem põe outra maior. E vem maior, e vem maior, e vem maior, até chegar a um ponto que existe uma separação, um rompimento no processo negocial. Então, com pessoas competitivas, pessoal, você pode trabalhar dessa forma. Você pode fazer um planejamento, claro, é importante para isso, né? Quando se enfrenta pessoas competitivas, pode fazer um planejamento colocando argumentações que o satisfaçam de alguma forma, mas que você traga bem aí os seus resultados. Tá claro, pessoal? Espero que essa dica tenha ajudado você e não se intimide em frente a pessoas competitivas. Vá com inteligência, vá com planejamento e coloque as suas ideias e coloque as suas condições de forma bastante inteligente, ok? Se você gostou dessa dica, curte, compartilha e fique atento para as novas dicas que nós vamos dar aí sobre negociação. Se inscreve no canal e vamos em frente. Até a próxima!